Contos do Sr. Z. Narração: João Paulo Ferreira. Lucas. Interior da Bahia, 18 de dezembro de 1968. Um calorão de rachar, e já era a terceira vez que ela, a minha progenitora, pois mãe é algo sagrado, não é para qualquer uma, tinha me mandado ir naquele boteco fedido e cheio de moscas. Até aí tudo bem, se não fosse o fato daquele lugarzinho ficar a 2 quilômetros da choupana onde eu morava, e eu ter apenas 6 anos de idade, com aquele monte de costelas aparecendo, feito um esqueleto de tanto passar fome. Ela fazia aquilo de propósito. Nunca dizia de uma vez só o que desejava. Ela gostava mesmo era de me ver andar naquele sol que eu odiava, principalmente para comprar cigarros ou cachaça. Aquele dinheirinho minguado que ela recebia da pensão, que o tal do meu pai havia lhe deixado, só servia mesmo era para comprar aquelas porcarias que lhe mantinham um vício, porque comida mesmo que era bom, era só de vez em quando. Na cabeça egoísta dela, eu não precisava de comida. Eu podia muito bem viver de vento. Quanto ao meu progenitor, que eu nunca conheci, não posso dizer muito sobre ele. Tudo que eu ouvi a respeito era que ele tinha o vício do jogo, e pelo jeito que ele nos deixou, com certeza botava tudo que ganhava fora. Até que por fim morreu de cirrose do fígado, de tanto encher a cara. Saí novamente com algumas moedas na mão e uma garrafinha de refrigerante pequena, para pôr a maldita cachaça da inútil que não fazia nada o dia inteiro, além de beber, fumar e de vez em quando me surrar. Por nada. Simplesmente talvez para quebrar um pouco o tédio. Aquele solão me cozinhava até os miolos e eu não sabia o que me judiava mais, se era a radiação solar ou se era a fome, pois já eram 2 horas da tarde e tudo que eu tinha em meu estômago era um pedaço de pão do dia anterior e um pouco de café preto, tipo aquele de curar porra. No meio do trajeto, empoeirado, tinha uma árvore, a única por sinal, e eu resolvi que podia descansar um pouco, pelo menos para poder refrigerar um pouco meus pezinhos de criança, pois eu não tinha calçados para pôr neles e o calor do solo queimava a pele embaixo, principalmente nas partes mais sensíveis, que tinham pouco contato com o solo. Eu acho que eu fiquei por ali por pelo menos uns 40 minutos, e eu não adivinhava que eu iria pagar caro por aquilo. Então, depois do descanso, segui com a minha missão até chegar naquela porcaria de boteco que de vez em quando até a morte dava por causa de cachaça. O dono era um sujeito gordo, barbudo e sujo. Combinava muito bem com a aparência do seu estabelecimento. E quando me via, já ia pegando a garrafa das minhas mãos e as moedas. Nem perguntava nada. Simplesmente ia despejando a maldita pinga até atingir o valor das moedas que eu trazia. Ele já era acostumado com a frequência das minhas visitas e com aquela garrafinha. Não era preciso perder tempo perguntando o que eu queria. Em cima do balcão havia um baleiro sujo, com algumas balas meio embeladas pelo calor infernal, e eu sempre ficava olhando para elas com fome e vontade de comer alguma. E aquele porco gordo, embora visse meu olhar de desejo, não dava a mínima. Não tinha compaixão de dar uma sequer àquela criança pobre e esquelética. Não duvidava que ele até provavelmente as jogasse fora, mas para ele era melhor isso do que dá-las a mim. Enquanto eu vinha pelo caminho de volta, ia chutando a areia quente, procurando de certa forma enterrar um pouco a sola dos pés, para que eles não o queimassem tanto. Aquilo fazia levantar uma poeira danada, e eu abria a boca para engolir pó.
Provavelmente deveria sofrer dos vermes conhecidos como o mal da terra. Por isso tinha um estranho desejo de fazer aquilo. Quando finalmente cheguei em casa, já deveria ser umas 3:30 da tarde. Então encontrei minha mãe sentada à frente da choupana, já com aquela cara enferruscada de quem com certeza iria me cobrar o atraso. Onde é que tu andava, peste? Lugar nenhum. Fui comprar o que a senhora mandou. Foi minhas únicas palavras, e o suficiente para levar um tapa na boca que começou a sangrar. Então eu comecei a chorar e me encolhi num cantinho, ao lado de um monte de gravetos e paus velhos que a perversa me fazia carregar para fazer lenha. Cala essa boca, ô praga, antes que eu te arrebente esta cara feia a pau. Mas só que eu não calava. Eu estava infeliz e magoado demais para fazê-lo. Então ela pegou um tamanco de cepa e começou a me espancar. Pouco se importando onde pegava. E com a força que usava, também não deu a mínima pelo fato de eu ter apenas 6 anos e ser aquele montinho de osso, até que o tamanco escapou da mão dela e ela foi pegá-lo novamente. Então eu consegui correr e fugir. Enquanto eu corria, eu escutava a voz dela ao longe dizendo que iria me pegar quando eu voltasse e que iria me matar a pau. Ela não sabia que nunca mais iria me ver novamente depois daquilo, e que aquela tinha sido a última vez que tinha me espancado. Poucos minutos depois da fuga, eu sentei novamente embaixo da mesma árvore, que fora o motivo do meu atraso, e continuei chorando. Embora eu tivesse caroços em muitas partes do corpo devido às tamancadas, o que eu mais sentia dor era dentro da alma. Não entendia por que a vida era tão ruim, por que minha mãe não gostava de mim e por que eu existia. Eu morava praticamente isolado do mundo, não tinha casas perto nem nada. O local mais próximo era o bar. E só pouco mais adiante havia algumas casas, aqui e acolá. Ninguém falava comigo sobre Deus ou religião. Para mim nada daquilo existia. Eu só conhecia mesmo era a dor. E achava que o mundo era aquilo. Só que eu não queria mais voltar para casa. Tinha medo de ser espancado até eu morrer, o que provavelmente aconteceria. Se não fosse naquele dia, seria em um outro qualquer. Decidi que deveria continuar caminhando e ir para bem longe da minha casa, quanto mais melhor. Assim, a minha progenitora não iria me achar e eu não precisaria apanhar nunca mais. Resolvi sair da estrada e entrar sertão adentro. Embora fosse tão criança, sabia que não podia passar em frente daquele maldito boteco, pois se o fizesse provavelmente alguém me veria e daria pistas da minha trajetória. E eu estava mais do que decidido a não ser visto por ninguém e sumir do mundo. Eu nunca pensei na hipótese de que minha progenitora daria graças a Deus com o meu sumiço e que eu não precisava me preocupar. Não precisava me preocupar que ela me encontrasse, como realmente ela deu. Eu achei que a única coisa que ela lamentou foi perder o seu escravinho e saco de pancadas. Depois de umas 3 horas de caminhada, o sol começou a se pôr. E eu estava tão cansado, com sede, com medo, que comecei a chorar novamente. Mas não pensei em voltar. Apenas deitei embaixo de um pequeno arbusto e fiquei ali, chorando até perder forças. Então adormeci. Quando acordei já começava a amanhecer. Deveria ser umas 5:30 mais ou menos, mas eu não tinha mais sono nenhum, pois havia dormido feito uma pedra diante do grande cansaço. Levantei-me e continuei caminhando sem destino. Não pensava em nada,
Sabia que estava triste e com um peso na alma. Comecei novamente a enterrar os pés na areia a cada passo para levantar poeira. Sentia vontade de comer pó outra vez. Tinha que satisfazer os desejos dos vermes que deveriam habitar no meu interior aos milhares. Após alguns minutos, comecei a sentir sede. Novamente sede. Mas não tinha nada para beber. Só me restava mesmo era caminhar e chorar se quisesse. Mas não chorei. Eu já tinha secado todas as minhas lágrimas no dia anterior. E acho que nem minhas forças para fazê-lo. Essa história continua no vídeo 2.